Olá pessoal, estamos aqui na nossa quarta parte, né, da nossa primeira aula. Nós estamos falando sobre, nesse segundo capítulo do livro, a integração do termo. Você vai ler esse segundo capítulo e vai descobrir bastante coisas interessantes sobre a teologia. Então, eu estava dizendo para vocês que os monges, né, eles passaram a ser compiladores a partir do século VI e eles praticavam a teologia. Paulo vai dizer em Timóteo sobre, para poder fazer essa prática, precisava ter uma experiência. E aí o Murá vai até usar a expressão de uma relação sexual íntima, né? Experiência, né, profunda. E Pedro não usa a palavra teologia, porque a palavra teologia naquela época referia-se aos deuses pagãos, mas ele vai dizer que você precisa ter conhecimento, experiência e profundidade para defender a sua fé. A teologia, ela, como inteligência da fé no sentido bíblico, né, de acordo com a patrística, ela significa conhecer pela penetração afetiva e experiencial da fé. Então, ou seja, era algo bastante íntimo e vivido. Então a teologia ela tem essa incumbência. Tá? No sentido escolástico, pela teologia busca-se compreender a fé em seus princípios constitutivos, em sua estrutura ontológica, em seus elementos fundamentais. Então já a teologia, na patrística, produzia uma questão de experiência afetiva. Tá? Primeiro se crê para depois crer. Primeiro se crê para depois conhecer, desculpa. Primeiro se crê para depois conhecer. Já na escolástica, primeiro se conhece para depois crer. Então, como é que você vai construir a sua fé? E aí a escolástica vai dizer que você tinha que compreender a fé a partir da sua construção de pensamento, da sua estrutura e dos elementos fundamentais dessa fé. Então você vê duas coisas antagônicas. Na escolástica primeiro se crê e na outra primeiro se entende. Mas todas as duas vai acabar construindo uma experiência. Uma vai dizer que você primeiro constrói uma experiência e depois você começa a conhecer. O outro vai dizer que você primeiro conhece, mas esse conhecimento vai acabar te levando a uma experiência. Então todos os dois pensamentos, eles vão acabar sempre validando a experiência, conforme está escrito na epístola de Paulo a Timóteo, tá? Que você precisa ter essa experiência. Então a teologia ela vai ser compreendida através da interpretação da fé. Ela se faz inteligente, né, ou a inteligência da fé, a teologia. E essa função da teologia justamente ocorre através do estudo prático social. Tá? A gente começa a analisar as questões sociais, políticas, econômicas, ideológicas. Tudo isso torna-se um bojo para você construir a sua fé a partir da pesquisa teológica. Enfim, todas as matizes do sentido da inteligência interferem na compreensão da teologia. Então você passa a compreender a teologia de vários ângulos, tanto de forma social, política, econômica e ideológica. Você vai ter uma fé fundamentada de várias formas, de vários ângulos. Então a teologia ela é muito importante nesse contexto. Eu sempre falo para vocês em sala de aula que a igreja nunca precisou de teólogo como os de hoje. Nunca. Hoje nós precisamos muito mais de teólogos na história da igreja. No começo dela, os teólogos foram importantes para fazer a junção entre a filosofia e a teologia, para explicar sobre os ensinamentos do Senhor Jesus, sobre a ressurreição, sobre a fé, sobre a encarnação de Cristo.
E agora, muito mais, de nós ensinarmos os nossos irmãos fiéis acerca da fé em Cristo, embasado, com base, com fundamentos, de forma que não venha desviar nem para um lado nem para o outro, devido às questões seculares que envolvem o mundo, que envolvem a sociedade. Nessa pluralidade religiosa, né, acaba confundindo. Então, mais uma vez, o apóstolo Pedro vai entrar em campo dizendo que você precisa ter conhecimento da sua fé para defendê-la. E mais uma vez você vai acabar pensando o termo do apóstolo Paulo, que é a experiência com o divino, e essa experiência tem que ser íntima, porque aí ninguém tira de você. Então nós temos a teologia, então ela se faz, portanto, desde de uma dupla dimensão da fé. Né? A teologia clássica, ela vai trabalhar com uma dupla dimensão da fé, enquanto que ato pelo qual ela se entrega em liberdade a palavra revelada de Deus. Então nós temos o professor Urbano Silas, ele vai dizer que a teologia sempre vai gerar fé e vai depender da fé. Não tem como você estudar teologia se você não tiver fé. Se você estudar teologia sem fé, você vai ler, mas não vai chegar a lugar algum. Vai se tornar incompreensível para você. Tá? Então o professor Urbano Silas, ele diz no seu livro, nesse livro História da Teologia Cristã, ele vai dizer que a teologia, a fé faz você estudar teologia, e a teologia acrescenta a sua fé. Paulo vai escrever na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14, no capítulo 10, aqui na 10, 14, ele diz assim, como pois invocarão aqueles em que não crerem? Como crerão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, e o próprio Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, para você crer, você precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. É onde o Urbano vai dizer que a teologia, a fé faz você estudar teologia, e a teologia faz a sua fé acrescentar. Aí nós temos a teologia escolástica e a teologia patrística, né? Para a patrística e escolástica vai dizer, primeiro se crê para depois entender, primeiro se entende para depois crer. Então, você tem essas duas, e eu disse para vocês que as duas acabam chegando no mesmo nível, que é a experiência. Então a teologia, ela se faz, portanto, desde essa dupla atitude de fé, no sentido estrito. Não se faria teologia alguém que duvidasse da revelação. Né? Se você não tem fé, não tem como. Que estivesse em busca de uma certeza na fé que não tem. Né? Como é que você vai buscar uma coisa que você não tem? Como se você vai se basear numa coisa que você não tem? Então a teologia, ela apoia na estrutura paulina, numa tríade de fé, na tríade crer, que é o texto que eu li para vocês. Né? Se não tem, como ouvirão, se não quem pregue, como crerão, se não ouviram. Né? Como é que eu vou crer se eu não ouvir? Como é que, se alguém vai ouvir, se não tem quem vá? Esse para ele precisa ouvir também. Então vocês sempre voltamos à teologia. Né? A teologia sempre está em epígrafe para você ter a compreensão da fé. A pregação da palavra de Deus, ela acaba sendo acolhida. E esse acolhimento reflete na construção da teologia. Então, quando nós acolhemos a pregação da palavra de Deus, nós temos a construção da fé. Isso que é legal. Então, por isso que precisamos de teólogo como nunca hoje. Tá? O último objeto da teologia é a palavra de Deus. Deus mesmo chega ao teólogo pelo anúncio da igreja. Então a igreja é o meio de campo que vai pregar a palavra de Deus. E a igreja que é portadora da sua palavra. E dentro da igreja precisamos ter o teólogo para poder contagiar, poder explicitar, poder explicar, poder fundamentar a teologia. E essa teologia explicitada, essa teologia fundamentada, essa teologia exposta, ela acrescenta-nos a fé, porque a fé é acrescentado
pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é fundamento da teologia. Um abraço, até a próxima aula.